Tudo bem com vocês? Espero que sim. Galera, como eu falei no último vídeo, que eu viria aqui gravar um vídeo falando sobre o problema que eu tenho com ansiedade, eis-me aqui e simbora pro vídeo. Galera, mas antes de mais nada eu quero deixar claro, eu não tenho nenhuma propriedade sobre o assunto. Não sou médica, não sou profissional no ramo, apenas eu vou contar para vocês aquilo que eu vivi, em que estágio eu estou, por onde eu procurei ajuda e quando eu descobri que eu tinha problema com ansiedade, tá bom? Então bora lá. Galera, eu descobri assim que na verdade eu não descobri porque eu não sabia, eu achava que realmente era normal, porque na época eu nunca tinha ouvido falar sobre ansiedade ou algo do gênero, nunca eu ouvi falar. Então, até me falhou a memória agora, mas bora lá, reiniciar, né? Reinicia, cérebro, reinicia. Então, bora lá, que faz muito tempo, hein, gente? Eu comprava roupa assim, por exemplo, eu passava numa loja e eu via uma roupa, nossa, eu ficava com aquilo na mente, mas martelando, sabe? Vai lá, compra, pega ela, você precisa, nossa, vai lá. Enquanto eu não ia lá e eu não comprava, eu não sossegava. E na hora que eu pegava a roupa e eu ia pro caixa, a moça do caixa, ou o moço, sei lá, quem tivesse lá no caixa lá, eu pagava, efetuava o pagamento e ele aumentava a sacolinha. Naquele momento, eu já sentia, tipo, nossa, um vazio, aquela alegria, aquele êxtase que eu sentia, já não sentia mais. Aí quando eu chegava em casa, eu descobri que eu tinha uma roupa praticamente igual. Então, isso foi se estendendo não só para roupa, para outras coisas também. Então, eu via algo assim, nossa, aquilo me perturbava, me tirava o sono. Eu queria porque queria aquele objeto. Enquanto eu não tinha posse daquilo, eu não ficaria bem, eu não ficava feliz, né? E foi se estendendo por muito tempo, eu acreditando realmente que isso era normal, porque até então eu não entendia o significado daquilo, né? Até que um dia, tipo assim, essa fase meio que passou, digamos que eu já não tinha mais o que explorar no sentido de compras, né? Aí eu tava em casa, tinha acabado de almoçar, e de repente eu coloquei na minha cabeça que eu precisava rotar. Eu não sei se a palavra é bem essa, sabe? Vocês me perdoem que eu não sei outra palavra. E eu fiquei forçando o arroto, sabe? Forçando. E na minha cabeça, na minha mente, eu não tava conseguindo rotar, sabe? E eu achava que aquilo ia me sufocar se eu não conseguisse rotar. E aquilo ia me matar, né? E eu fiquei com aquilo, até que eu fui correndo no médico, contei pra ele, e o médico, na época também, acreditou, né, pelo que eu tinha contado pra ele, que talvez teria sido a comida que eu tinha comido e tinha me feito mal. E ele passou uma medicação. E eu tomei a medicação e tudo, acreditando também que era um problema estomacal, né, que eu tinha comido algo e tinha me feito mal. Aí tá. Mas aí o problema persistiu. E eu fiquei com aquilo. Com milhões de imaginações piores possíveis, entendeu? Piores possíveis. Possível. Até que eu voltei no médico novamente. Aí o médico falou assim, olha, você anda muito nervosa, você não quer tomar Olha, não é nada assim que possa prejudicar você, mas pelo menos vai te tranquilizar, porque eu tô observando você, eu tô sentindo você um pouco nervosa, então essa medicação vai te ajudar. Aí eu fui lá, realmente, fui lá, peguei a receita e comprei a medicação e comecei a tomar. Melhorei bastante mesmo, me ajudou bem, tirei aquilo da cabeça, sabe, sobre o negócio que eu tinha que ficar rotando que nesse período, quando eu tava com esse problema, eu nem conseguia
como é que eu posso falar para vocês? Me alimentar, porque eu tinha medo de me alimentar, de eu comer, e eu não consegui rotar, e com isso eu morrer. Aí eu comecei a emagrecer. Com a medicação que o médico passou, me ajudou bastante. Aí eu já comecei a aliviar um pouco os meus pensamentos, né? E comecei a me alimentar. E nisso me ajudou muito no período. Só que eu coloquei na minha cabeça, não vou ser dependente de nenhuma medicação, eu não quero. Foi aonde a história que eu falei pra vocês sobre essa minha amiga que me convidou para fazer caminhada com ela, né? E eu comecei. E foi onde aquilo eu percebi que estava me fazendo bem, que era o caminho, tanto mentalmente quanto fisicamente, estava me sentindo muito bem. Eu não tinha mais a necessidade de ficar comprando coisa, estava me alimentando normalmente, procurando até comida mais saudável, ou seja, me ajudou demais. Só que assim, fiquei bem com a caminhada, me ajudou muito. Aí eu falei, agora eu tô bem, agora eu tô sarada. Só que a ansiedade é uma coisa assim que, pra mim, na minha concepção, pelos anos que eu já tenho esse problema, eu posso falar pra vocês com propriedade que é uma coisa que não tem cura. Quando menos você espera, ela tá lá. E ela tá lá com sintomas totalmente diferentes daquilo que você já tinha. Só que aí os anos se passaram, né? Aí me veio uma outra crise de uma outra maneira totalmente diferente. Que foi eu achar, né, que tipo assim, eu andava pelos lugares, dava a impressão que eu estava dirigindo, né? Eu saía para o mercado, para algum lugar, e se eu passasse num lugar de mata, assim, dá a impressão que em vez de o carro estar andando para frente, ele estava andando para trás. Parecia uma vertigem, sabe? E isso vinha aquele pânico. Aí eu passei um tempo sem dirigir, com medo que isso acontecesse novamente. Eu dirigir e achar que em vez de o carro ir para frente, estava indo para trás. Ou seja, a minha ansiedade já estava me levando a um ponto de síndrome do pânico. E mais uma vez não procurei ajuda. Continuei fazendo atividade física, tive que enfrentar os meus medos, meus anseios, e voltei a dirigir novamente. Aí naquele período eu falei, agora eu tô curada. Tá, quando foi no terceiro, como posso falar? Terceiro pico novamente, né, que eu tive, porque ela vem assim do nada, que não tem muito tempo isso, que foi durante, agora que eu estou na menopausa, um certo dia de manhã, meu marido tinha saído para trabalhar, e estava eu os meus pensamentos e Deus, né? E de repente, do nada veio na minha mente assim, olha, você não tá conseguindo sentir cheiro. Sabe assim, o seu olfato? Você não tá conseguindo. Aí na hora eu meti o pé da cama e já fui direto pro café, comecei a cheirar até Vick que tinha dentro de casa, sabonete líquido, e realmente eu não estava sentindo nenhum cheiro, sabe? O meu olfato do nada tinha sumido. Aí eu comecei a entrar em pânico, aí comecei a pensar, meu Deus, agora eu não tenho mais olfato, eu não vou conseguir sentir cheiro das pessoas que eu amo. Aí comecei a ligar desesperadamente para minha filha, que eu precisava conversar com ela, e foi um pânico assim, parecia que meu ar eu não tinha ar para respirar, o apartamento aqui parecia que era pequeno, eu precisava ir para a rua para poder respirar, o meu coração começou a bater a mil, eu fiquei agitada dentro de casa, comecei a chorar, fiquei desesperada, e tipo assim, com o passar dos minutos, que para mim foi uma eternidade, aí passou. Aí eu voltei a cheirar café e fui consegui sentir normalmente, meu ar, minha respiração voltou normalmente, até que eu conversando com a minha filha falou assim, mãe, você precisa procurar ajuda, você vai esperar ter outra crise para poder você entender que você precisa de ajuda? E foi o que eu fiz, né? Além do meu exercício físico que eu faço, ocupar minha mente com outras coisas, eu fui procurar ajuda psicológica. E foi uma grande ajuda, por quê? Porque ele me fez enxergar que eu estava carregando um fardo da minha infância
até hoje. Coisa que era para mim ter deixado dentro de uma caixinha, trancada, fechada a chave e pegado a chave e ter jogado fora. Só que eu estava trazendo esse fardo da minha infância até hoje, até o momento. Que eu não estou mais lá no passado, eu estou no presente. Gente, foi doído. Foi doído, foi uma terapia assim que eu posso falar para vocês assim que eu chorei muito, porque você ter que voltar lá no seu passado, sabe? Nas suas raízes e ter que deixar realmente lá de vez assim, sabe? Para poder você viver o seu presente. Então foi muito doído. Só que assim, o que eu aconselho para quem tem problema de ansiedade, como eu tenho? Nenhum ser humano vai ter paciência de te ouvir. Eu não vou dizer aqui com palavras, digamos, mais grosseiras, que ninguém tá nem aí pra ninguém. É falta de tempo mesmo. E se te ouve, entra aqui e sai aqui. Se você for falar pra aquela pessoa, você lembra daquilo que eu te falei? A pessoa vai ficar assim, tipo, pensando. Ai, ela me falou alguma coisa? Não lembro. Sabe? Por quê? Porque aquela pessoa tá focada na vida dela. Então, você ter uma ajuda de um profissional, sabe? De um psicólogo, a maravilha é essa, você pode se abrir com ele e ele não vai te poupar a ponto de chegar e falar assim, não, olha, não é assim, não, ele vai te mostrar a verdade e o caminho por onde você deve seguir. E eu tive que aceitar isso e foi muito maravilhoso em minha vida. Foi muito maravilhoso isso. Então eu aconselho sempre, você que tem problema com ansiedade, procura ajuda, não fica sozinha, sabe? Os médicos profissionais que estudaram estão aí para isso, para nos ajudar. Isso não é você falar assim, ah, eu vou para um psicólogo, ah, porque eu não tenho problema. Eu não vou para um psiquiatra porque eu não tenho problema de cabeça não, gente, não é isso. A questão não é ter esse tipo de pensamento, é procurar ajuda para que você tenha uma vida melhor. E o psicólogo até me aconselhou, olha, era bom você tomar uma medicação, alguma coisa assim que lhe ajudasse a você com a sua ansiedade, porque, tipo assim, quer dizer, eu como profissional, eu estou te ajudando, mas a gente tendo uma ajuda maior de você tomando uma medicação, né, prescrevido por um psiquiatra, vai nos ajudar no nosso progresso, né, no seu progresso. E foi o que eu fiz. Procurei uma ajuda também, né, de um psiquiatra. Ele viu que eu não tinha nada assim, a não ser além da ansiedade, que realmente eu tinha que ter alguma coisa que me ajudasse referente a isso, né? E eu comecei a tomar novamente, tomei um tempo, parei, hoje, graças a Deus, estou bem melhor, mas continuo fazendo acompanhamento com o psicólogo, né? Porque vem as recaídas, mas não assim, picos que nem eu tive, né? Mas uma hora, quando eu preciso, que eu tô sobrecarregada, aí eu tenho consulta dia tal, então eu já vou poder desabafar, eu já saio de lá leve, tranquila, sabe, gente? Então é isso. Mas outra coisa que eu quero aqui deixar claro para vocês, assim, é muito importante praticar exercício. O que eu vou falar para vocês agora, eu vou gravar em outro vídeo também, que é a questão da menopausa, porque a gente também precisa de ajuda, e muita ajuda, porque é um período assim no que não é fácil, sabe? Mas aí é outro vídeo, tá bom? E se cuida, galera, se cuida, sabe, mulherada? Se vocês precisarem de uma ajuda, não se negue, sabe, essa ajuda. Vá procurar ajuda sim, porque é essencial para nossa vida, sabe? É essencial, tá bom? E é isso, galera. Desculpa, assim, a falha que eu tive no meio do vídeo, porque fugiu da memória mesmo, sabe? Mas eu queria que vocês entendessem um pouquinho da minha trajetória e eu quero compartilhar com vocês com o maior carinho, tá bom? E mais uma vez, ó, obrigada pela presença de vocês, tá bom? Pelo apoio de vocês aí do outro lado, tá? E até o próximo vídeo, se Deus quiser e Ele permitir. Beijo no coração de cada um de vocês. Fui!